É, foda mesmo. E você acha que a China tá ficando meio que sem se posicionar também, justamente para que criar uma dependência da Rússia que está sendo afastada por todo o Ocidente, deixa a Rússia de escanteio e talvez ela possa buscar um apoio, talvez financeiro com a China, alguma questão de moeda A ali. Rússia tá caindo no colo da China já. Porque Já é a gente dela. viu, você fez Reels sobre isso. Visa e Mastercard saindo da China, quem que entrou lá? Sim, empresa chinesa. Inclusive, eu publiquei De um meio de negócio. pagamento? Eu publiquei um negócio pra galera lá, que é o seguinte: para cada empresa do Ocidente, a China tem uma ou várias startups, fintechs e movimento. Então, é simplesmente o chinês pegar, traduzir o app e falar, ô Rússia, só baixar aí o app que tá funcionando. Saiu sei lá, o WhatsApp sai da Rússia. Eles vão e dão um WeChat. Empresas europeias e americanas não querem fornecer o 5G. A Huawei, Sabe ela fornece o 5G. um detalhe, Bruno, que eu pensei na hora que eu tava vendo tudo isso, eu falei, cara, pro Putin isso é do caralho. Por quê? Porque o Facebook, o Twitter, o WhatsApp, essas outras redes, o Putin jamais poderia controlar, né? O Putin não tem acesso ao que você conversa no Facebook. Mas será que se agora os aplicativos são chineses, será que o Putin não vai ter acesso? Porque na China os chineses têm acesso a tudo, né? Então eu fiquei pensando assim, cara, simplesmente a gente pode não estar entendendo muito do que está acontecendo lá dentro. Eu acho que o Putin não imaginava tanta sanção assim, as coisas dessa forma, mas tem muita coisa que está acontecendo que de repente a gente acha que é ruim, mas pro Putin ele tá pensando assim, tipo, putz, saiu o Facebook, entrou sei lá, qualquer rede aí, depois a gente vê o nome, a partir de agora ele tem um controle, porque é o cara do partido chinês que tem o controle. Então a gente só vai entender isso com muito tempo, né? A gente não vai entender até acontecer porque a gente é refém da nossa cabeça ocidental. A gente não entende, né? A gente não ouviu entende, é outra muito realidade. Heal the World, do Michael Jackson. É muito Imagine, diferente, do cara. John Lennon. Tem uma frase do Schopenhauer que ele fala que os limites do nosso campo de visão são os limites do nosso mundo. Então, com a nossa visão ocidental, a gente não entende a cabeça do chinês ou até a cabeça do russo, que é diferente do chinês, mas ambas são diferentes da nossa cabeça. A do russo é a do chinês com vodka, será? Lá na Rússia, o pessoal tem um grande problema com realmente vício em bebida alcoólica sei. por causa da vodka. Aham. Mas, por exemplo, o Churchill, ele falava que a Rússia é um enigma embrulhado em um mistério, né? Dentro de um outro mistério. Ele falava algo assim, você não entende a cabeça do russo. E até por uma questão de uma formação histórica daquela população. Então a gente citou os americanos, que tem fronteira com dois. Os russos fazem fronteira com meio mundo. Entraram em guerra com todo mundo ali em volta. Teve guerra com o japonês, com o chinês. Foram invadidos pelos mongóis lá atrás. Então, esses caras, eles estão acostumados a estar em conflito. Eles têm que ter medo, então, também. E eles em certa acreditam parte. numa unidade central. Eles são muito mais centralizadores em comparação com uma Inglaterra, que embora tenha entrado em conflito com um monte de gente, era uma ilha, estava mais isolada. Então, não é à toa que lá você tem o berço do liberalismo. E na Rússia, por exemplo, você teve a Revolução Socialista, que o Marx falava que iria começar em regiões industrializadas, mas começou num país agrário. Só que acostumado a uma autoridade central muito forte, que era o czar. Então a gente não entende a cabeça de um povo que teve essa formação histórica muito diferente da nossa. Eu tenho um exemplo bom sobre isso, que não tem nada a ver com esse caso específico, né? Mas talvez a galera um pouco mais velha vá lembrar. Saddam Hussein. Os Estados Unidos tentou exportar a democracia para o Iraque nos moldes que a gente conhece, né? Então Saddam Hussein era um ditador sanguinário, não estou defendendo ele nesses moldes, mas olha como a gente não entende a cabeça, né? O Iraque ele é formado por várias tribos, como todos aqueles países ali, e o Saddam Hussein entrou e do modo dele, ditatorial, sanguinário e tal, ele conseguiu controlar o país. Então você tinha uma certa violência, mas era algo controlado. O que os Estados Unidos fez? Não, vamos tirar o Saddam Hussein e botar uma democracia. E o Iraque sempre teve um contraponto com o Irã. Quando os Estados Unidos vão lá e tiram o Saddam Hussein, o que acontece? Não conseguem colocar uma democracia. O país entra em guerra civil, está até hoje cagado, aí o Irã dominou um pedaço do Iraque. Ou seja, ao tentarmos colocar a democracia do modo ocidental num país do Oriente Médio, você simplesmente tornou esse país muito pior do que ele era antes. Por quê? Porque a gente não entende, né? Você acha que... É uma cultura totalmente diferente, né? A gente acha que a nossa solução ocidental é a panaceia para os problemas mundiais.
Só que é isso que você falou, e o Nassim Taleb, ele tem um pensamento muito interessante sobre isso. É um autor que eu gosto bastante, eu gostava mais antes dele não gostar de cripto. Ele tá meio rebelde. Mas ele tem Daqui a ideias pouco muito volta, boas. Ele daqui a tem ideias pouco muito volta. boas. Ele e Eu o- fico pensando que ele tá comprando um monte de cripto escondido e no final ele fala, deu golpe em vocês. Eu tava baixando o preço de cripto. Mas Nassim Taleb, ele fala que uma intervenção gera necessidade de mais intervenções depois. Então veja, né, os americanos invadiram o Iraque usando a mesma desculpa que o Putin tá usando na Ucrânia agora. Várias desculpas, mas Tinham o Putin armas, falou, tinham armas a lá no Ucrânia está Iraque. desenvolvendo armas de destruição em massa. Os Estados Unidos falou isso do Iraque lá atrás, nunca acharam as armas, mas invadiu, removeu um ditador. Indiscutivelmente, Saddam Hussein era um ditador, era um sanguinário. Só que Mas quando tá você pior. tira esse cara, você tenta uma solução que não dá certo, entra em guerra civil, começa uma revolução lá dentro. E nessa guerra civil, quem ganha uma guerra civil? Se você é um cara que você quer chegar ao poder para fazer coisas boas, mas é ético e não quer matar as pessoas, Você não vai e ganhar tem nunca outro uma cara guerra, que quer né? matar todo mundo para tomar o poder. O cara que mata tá na vantagem. Então quem vai ganhar é o mais sanguinário. E provavelmente esse novo poder vai ser pior ainda do que o antigo. Ô Bruno, hoje em dia, o Ocidente ele tá tão pensando num politicamente correto que às vezes complica para brigar com inimigos verdadeiros, que eu fico imaginando que se a Segunda Guerra Mundial fosse hoje, na hora que os ingleses fossem bombardear os alemães, iam ter manifestações contra o bombardeio da Inglaterra na Alemanha. Não tenho dúvida. Mesmo que fosse uma coisa legítima, você está respondendo a um ataque e iam falar, pô, mas tá bombardeando tudo, não é assim, tem que ir com cuidado, tem que ir com... E aí você não teria ganho dos nazistas. Ó, eu vou dar um exemplo para você com base nas ideias de um filósofo chamado Karl Popper. Ele tinha aquela ideia do paradoxo da tolerância, né? Que ele falava que, paradoxalmente, um ambiente de tolerância ilimitada levaria à intolerância. E aí vamos pensar na Rússia, que é um país intolerante, o pessoal está fazendo manifestações lá, o Putin está prendendo todo mundo, limitou redes sociais para evitar a capacidade de mobilização das pessoas. Então, na Rússia, você não consegue protestar contra a invasão da Ucrânia. Agora, na Ucrânia, por exemplo, ele pode pagar manifestantes para falar: parem a guerra e entreguem o que os russos querem. Parte do litoral, separatistas, muda o poder, nunca entra na OTAN, não entra na União Europeia. Então, se um lado não consegue se manifestar no outro, porque lá há intolerância, mas aqui a tolerância, eles conseguem pagar manifestantes nesse lado, eles estão na vantagem. Isso já aconteceu. Hoje a gente vê a União Europeia, dependendo do gás russo, né, países dependendo 40, 50, 60, 70, 80% do gás russo. Porque 100%. quiseram ser good vibes. Não, Eles uns não dependiam antes. Tem uns 3 países, eu tenho ali que 100% já. A Finlândia está pensando em entrar na OTAN. Vai olhar o quanto ela depende do gás russo. É 80, 90%. Eu tenho aqui, eu posso buscar depois. Mas o ponto é esse. Por que eles dependem tanto do gás russo? Eles não dependiam. Eles eram, não eram líderes mundiais, mas eram muito relevantes naquela tecnologia que os americanos usam de fracking, que é a tecnologia que permitiu que os Estados Unidos ficassem autossuficientes em petróleo, que é extrair petróleo do xisto betuminoso. Só que aí você teve um monte de grupos ambientais se manifestando contra. Financiados por quem? Rússia. Finlândia, 94%, dependendo do gás russo. Aí eles querem entrar pra OTAN. 100%. Eles querem entrar para a OTAN, para se Bulgária, proteger da Rússia. 77%. Estão financiando a Rússia. E a Alemanha, 49%. Mas o Trump, numa reunião, avisou lá, olha... Exatamente. Vocês estão gerando... E, ao mesmo tempo, do outro lado, você tem a questão da energia limpa, uma pressão muito grande, fecha as usinas nucleares, faz um... A Alemanha, ela tinha várias usinas nucleares funcionando. Eles foram desativando após o incidente lá em Fukushima, no Japão. Estão desativando várias até 2022, não vai ter nenhuma ativa. As últimas 3 que desativaram eram responsáveis por 12% da energia nuclear da Alemanha. Então eles estão ficando cada vez mais dependentes de outras fontes sem estar prontos para isso. Por isso que a Alemanha hesitou tanto em sancionar a Rússia, porque não tinha como fazer. Mas por tinha que ter isso sido aconteceu? uma transição, né? Foi tipo... Foi como o político faz, do dia para noite, e o mercado vai dar um jeito. Não é só com ele, né? Ele, se quiser, Exatamente. viaja, não tá... nem- Coincidentemente, o ex, né, não sei se lá é chanceler, eu não lembro agora se é primeiro-ministro ou não, mas antes da Merkel, esse camarada, ele é um dos principais responsáveis pela questão do Nord Stream 2, que é essa tubulação que leva o gás, né? Uma das responsáveis por abastecer a Alemanha de gás. Mas o ponto é, a Europa ficou mais frágil porque esses grupos financiados por dinheiro russo também, né, eles se manifestaram lá dentro e conseguiram bloquear uma série de iniciativas que deixaram a Europa menos dependente da Rússia. Isso é bizarro, né, cara? Isso é um negócio que, cara, é óbvio que vai dar certo. Aí agora todos os ativistas ambientais sumiram, né? Aquela turma lá, não precisa citar nome. Sim, tipo, mas pelo menos 3, vai. Sumiram. Só pra crescer a audiência, a gente tá com quase Não 1.500 pode, pessoas não aí. pode, não pode.